Você já se perguntou por que tantos que foram tocados por Deus e vivenciaram sua presença de maneira profunda acabam se afastando da igreja? Esse é um assunto que merece atenção, pois muitas vezes os escolhidos que experimentaram milagres e transformação deixam de lado aquilo que os trouxe até lá. Mas por que isso acontece? O que leva alguém a abandonar a casa de Deus? Para responder a essas perguntas, precisamos olhar mais fundo, além das aparências. A palavra de Deus nos ensina que há sempre mais do que o que podemos ver. O homem vê o exterior, mas o Senhor olha o coração. 1 Samuel 16:7. E é nesse coração que muitas vezes mora a raiz do afastamento. Não se trata apenas de uma decisão superficial ou momentânea. É uma questão espiritual, emocional e até de compreensão. Vamos juntos explorar as possíveis razões para esse fenômeno que toca tantas vidas. Muitas vezes, a pessoa sente uma grande necessidade de estar perto de Deus. Ela começa a frequentar a igreja com entusiasmo, com ânimo renovado, como se estivesse começando uma nova fase de sua vida. Contudo, ao longo do tempo, a realidade vai se apresentando de uma forma diferente daquilo que ela imaginava. A rotina, os conflitos internos, as dificuldades no meio da comunidade, ou até mesmo a pressão de expectativas que nem sempre são claras, podem gerar desânimo e uma sensação de vazio. Você já percebeu isso na sua caminhada espiritual? Você já se sentiu assim? Você começa a questionar: por que estou aqui? Qual é o propósito de tudo isso? Esses sentimentos podem ser perigosos, pois podem abrir caminho para o afastamento. Mas é importante lembrar que mesmo quando passamos por momentos de dúvida e desânimo, Deus nunca nos abandona. Ele está sempre ao nosso lado, esperando que voltemos à sua presença. A Bíblia nos diz em Hebreus 13:5, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isso significa que, por mais difícil que seja a nossa jornada, Deus está conosco, pronto para nos ajudar a superar qualquer crise de fé ou desânimo. O afastamento da igreja muitas vezes começa com uma pequena dúvida, uma frustração não resolvida, um mal-entendido, que cresce e toma proporções maiores. Mas o que leva essas dúvidas e frustrações a se transformarem em uma decisão tão drástica? O que falta para que essas pessoas possam superar essa fase e se manter firmes? Vamos analisar algumas possíveis causas mais profundas. Uma das principais razões pelas quais os escolhidos se afastam da igreja é a falta de um relacionamento pessoal e profundo com Deus. Eles podem estar frequentando os cultos, participando de eventos, mas a verdadeira intimidade com Deus está ausente. Em vez de se alimentarem da palavra, buscam conforto nas distrações do mundo. Isso gera uma desconexão espiritual. E como sabemos, a fé não pode ser vivida de maneira superficial. O apóstolo Paulo, em Efésios 6:12, nos lembra que não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os governantes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, a batalha que travamos é espiritual e exige que nossa fé seja firme, nossa comunhão com Deus seja constante. Quando a intimidade com Deus se torna frouxa, a pessoa se sente vulnerável a ataques espirituais e muitas vezes começa a se afastar de sua presença. Isso acontece com mais frequência do que imaginamos. Muitas vezes, as pessoas se deixam levar pelas dificuldades cotidianas, pelas lutas e aflições. Elas começam a dar mais importância aos problemas do que à solução que está em Deus. Mas a Bíblia nos assegura em Filipenses 4:6-7: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando buscamos a Deus de coração, Ele nos dá a paz necessária para continuar a jornada. Outra razão para o afastamento pode ser a falta de comunhão verdadeira dentro da igreja. Infelizmente, muitas igrejas têm enfrentado dificuldades em proporcionar um ambiente acolhedor e de apoio genuíno. Em vez de ser um lugar onde as pessoas podem crescer espiritualmente e emocionalmente, a igreja se torna um lugar onde surgem fofocas, julgamentos e divisões. A palavra de Deus nos ensina sobre a importância da unidade no corpo de Cristo,
E em 1 Coríntios 12, 25, 26, lemos: para que não haja divisão no corpo, mas os membros tenham o mesmo cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos se regozijam com ele. A falta de unidade pode gerar um ambiente tóxico e desencorajador, o que leva muitas pessoas a se afastarem. Você já se sentiu rejeitado ou julgado dentro da igreja? Isso pode ser uma das maiores causas para alguém decidir se afastar. Mas lembre-se, as pessoas falham, mas Deus nunca falha. Além da falta de intimidade com Deus e da ausência de uma comunhão verdadeira, outro fator importante para o afastamento dos escolhidos é a tentação do mundo. A vida oferece inúmeras distrações que podem seduzir os corações e, muitas vezes, a tentação de seguir os caminhos mais fáceis sem os desafios da fé se torna irresistível. A Bíblia nos adverte sobre isso em 1 João 2, 15 e 17. Não amem o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e as suas cobiças passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Muitas vezes, o desejo por sucesso material, prazer mundano e fama são tão intensos que a pessoa acaba se distanciando do propósito de Deus para a sua vida. A luta contra esses desejos pode ser árdua, e por não ter raízes profundas na fé, a pessoa acaba cedendo. Você já foi tentado a se afastar do caminho de Deus por causa de algo que parecia atraente? Essa luta é real, e muitos acabam se afastando por causa das distrações e tentações. Mas Deus nos chama a perseverar. Ele diz em Tiago 4, 7 e 8: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Resistir ao mundo e suas tentações não é fácil, mas é essencial para permanecer na presença de Deus. Outro motivo que leva muitos a se afastarem da igreja está relacionado ao pecado não resolvido. Quando a pessoa cai em pecado e não resolve essa questão com Deus, ela se sente distante, suja e indigna. O sentimento de culpa pode ser tão pesado que, em vez de buscar a reconciliação, a pessoa prefere se afastar. Isso é uma mentira do inimigo. A Bíblia nos garante que Deus é fiel para perdoar todos os nossos pecados, se nos arrependermos de coração. 1 João 1,9 nos lembra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não há pecado grande demais para que Deus não possa perdoar. A chave aqui é a sinceridade do arrependimento e a disposição de voltar para a sua presença. É importante refletir: por que nos afastamos de Deus quando mais precisamos dele? Por que nos escondemos quando a resposta para nossos problemas está nele? Se você está nessa situação, saiba que Deus está pronto para perdoar e restaurar. O afastamento de Deus e da igreja não acontece de uma hora para outra. É um processo gradual que começa com pequenas dúvidas, frustrações ou distrações. Mas, ao reconhecermos as causas profundas desse afastamento, podemos tomar decisões conscientes de voltar para a casa de Deus, de renovar nosso relacionamento com Ele e com a comunidade cristã. O chamado de Deus para todos nós é claro. Em Jeremias 29, 13, ele diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Não importa quão longe você tenha ido, Deus sempre estará pronto para recebê-lo de volta. Ele quer que você experimente a plenitude da vida em sua presença. Por isso, se você se afastou ou se conhece alguém que está afastado, lembre-se: nunca é tarde para voltar. Deus está esperando com braços abertos. Ele nunca vai desistir de você. Aproveite este momento para refletir, orar e buscar novamente a sua presença. Se você está passando por esse momento de afastamento, não desista. O Senhor te chama para perto e Ele deseja restaurar sua fé, sua alegria e sua esperança. E você? O que pensa sobre isso? Já passou por essa experiência ou conhece alguém que tenha vivido isso? Deixe um comentário abaixo, compartilhe sua história e, se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal Fé Contemplada
para não perder mais vídeos que vão te ajudar a se aproximar cada vez mais de Deus.